O governo abre a nova licitação para o Maracanã. Licitação essa polêmica, porque a discussão agora é se ela é interessante ou não para o Flamengo, considerando algumas desvantagens, ou pelo menos podemos considerar pontos polêmicos nessa licitação. Entre eles, obrigar que o dono, o gestor do estádio, vamos dizer assim, ele tenha que ser obrigado a ceder o Maracanã quando clubes do Rio assim o desejarem. No caso, o Vasco, que vem brigando com o Flamengo e Fluminense nos últimos tempos para sempre jogar no Maracanã. E o problema não é jogar no Maracanã, é que estraga o gramado e quem assume os custos são justamente os gestores do Maracanã. E esse tema está incluso lá, entre tantos outros que se mostram não benéficos a Flamengo e Fluminense, né? Então, assim, a licitação está muito clara que ela não é benéfica para Flamengo e Fluminense. E aí você vai perguntar por que o Flamengo ainda vai participar dessa licitação. E a resposta é muito clara. Primeiro, porque o Flamengo não se planejou desde a época do Bandeira de Melo para não ficar dependente do Maracanã. O Flamengo, depois que se reergueu, e isso já aconteceu no segundo mandato do Bandeira de Melo, já teve tempo mais do que suficiente para fazer uma união do clube política, determinar um foco, que era a compra de um terreno, fazer um planejamento da construção de estádio, ou seja, o Flamengo já começou a andar ou navegar por águas tranquilas lá para 2015, 2016. Estamos falando de quase 8 anos, ou 8 anos, na verdade, que o Flamengo já poderia estar com esse processo adiantado. Mas depois ainda do Bandeira de Melo, com o Landim, já com uma situação bem tranquila, ainda assim o Flamengo não tocou nesse assunto do estádio. E isso, todos sabem que não ia necessariamente prejudicar o investimento no futebol, dado a riqueza de fontes que o Flamengo tem, a capacidade também de levantar parceiros. Isso já foi discutido inúmeras vezes, mas nunca houve uma vontade política nesse sentido. Então agora o Flamengo ele fica dependente do Maracanã. E aí, o pulo do gato, melhor dizendo, o Flamengo tem que sim ganhar essa licitação para que ele tenha estrategicamente um estádio para jogar, que lhe dê renda. Não adianta falar que o Flamengo vai jogar em outro estado, ou jogar no Rio, no estádio menor, porque se jogar no Rio, no estádio menor, vai diminuir sua renda. E se jogar no outro estado, por mais que o Flamengo seja muito amado e sempre vai jogar em estádios cheios, mas vai prejudicar uma logística, ou seja, vai trazer prejuízo técnico, né? Então o Flamengo não tem muita opção, está meio que nas mãos do governo do estádio, que politicamente tem interesse que o Flamengo se mantenha com o Maracanã. Do contrário, aquilo vira um elefante branco. Então, dentro da situação, agora o Flamengo tem sim que ganhar essa licitação, mesmo que tenha que ceder alguns jogos para o Vasco, como já é feito hoje. Na verdade, não vai mudar em nada, né? Mas o Flamengo com o Maracanã, ele tem sim condições de gerar novas receitas, porque ele vai ser o gestor, então ele vai poder fechar contratos de publicidade, mesmo em jogos que não sejam seu. Então isso traz receitas. E o Flamengo vai ter um estádio para jogar com casa cheia sempre e continuar gerando receitas e receitas e receitas e se consolidando como uma das maiores receitas do futebol do mundo. Isso vai possibilitar que ele construa o seu estádio, ou seja, o estádio tem que ser construído em paralelo com o Maracanã, porque o Flamengo precisa ter o Maracanã, até para que ele não seja refém do mercado quando as empreiteiras, os parceiros forem querer construir o estádio para o Flamengo, vão oferecer um preço. Se o Flamengo estiver muito dependente da construção desse estádio, eles vão perceber e vão pesar no preço. Se o Flamengo tiver como argumento, olha, eu tenho o Maracanã, eu vou fechar o preço de acordo com os meus interesses, com as minhas condições, o peso do preço vai ser totalmente diferente. Então isso é estratégico. Agora, o que é mais estratégico ainda é o Flamengo fechar uma boa cláusula de saída ao vencer a licitação. Isso eu quero dizer que, ok, já que as condições aí não são as melhores para quem for ganhar essa licitação, no caso estamos considerando o Flamengo, que pelo menos se negocie uma importante cláusula de saída. Dessa maneira, o Flamengo usa o Maracanã da maneira que precisa usar enquanto constrói seu estádio, e quando finalizar seu estádio ele vai poder sair de uma maneira mais tranquila, uma maneira que não lhe cause muito danos, como uma rescisão de contrato, ou ele tem que pagar uma multa elevada, algo do tipo. Então é importante que a diretoria, já que vem se atrapalhando tanto em questões tão estratégicas como a construção de estádio, é inadmissível um clube do porte do Flamengo não ter seu estádio. Já discutimos isso aqui em vários vídeos,
Mas já que a diretoria ela se atrapalhou tanto nessas questões estratégicas, de não adiantar, de não trabalhar essa questão do estádio de uma maneira mais planejada, antecipada, já que houveram tantos erros, tantos atrapalhamentos nesse sentido, agora é hora de negociar uma cláusula de saída, se fazer valer da sua importância dentro do cenário também, porque o Maracanã depende do Flamengo, é uma mão de duas vias, e aí fechar uma cláusula de saída que permita ao Flamengo, quando construir seu estádio, sair do Maracanã sem que isso lhe cause danos. É muito importante ter esse pensamento, esse entendimento. Acredito e torço para que essa diretoria, pelo menos, foque nesse fechamento de cláusula de saída e não se atrapalhe mais uma vez em questões estratégicas. Bom, não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante para o crescimento do canal. Peço aqui sua ajuda, claro, deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. E claro, comente aqui o que você achou, concorda, não concorda, deixe aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo e até a próxima.